Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo do canal e hoje a gente vai estar abordando aqui o método FET, ou melhor, FET API, que é uma funcionalidade nativa do JavaScript, uma funcionalidade mais recente que veio para poder dar lugar entrar no lugar, na verdade, da funcionalidade XML HTTP Request, que era feita as requisições assíncronas antigamente, né? Então ela é uma forma muito mais fácil, porque ele já trabalha com conceitos de promise já, e a gente consegue desenvolver toda a parte de requisições assíncronas de uma forma mais rápida e mais fácil, e sem ter que realmente tornar o nosso código verboso. Nesse vídeo também a gente vai estar criando essa interface, né? Então uma interface que lembra, assim, é claro que de uma forma muito simplificada, mas lembra algumas ferramentas como o Postman ou até mesmo Insomnia. Inclusive fica aí uma dica, se a galera curtir o vídeo, curtir o conteúdo desse vídeo, a gente pode mais tarde, aí, no futuro próximo, implementar algumas funcionalidades a mais que tem nessas ferramentas. Fica aí a dica. Então vamos lá então aprender como é que a gente utiliza essa FET API? Eu gostaria de fazer um agradecimento especial a todos que se inscreveram nessas últimas semanas no canal, né, que tiveram uma participação legal, que foram lá, curtiram os vídeos. Eu peço também a essas pessoas que compartilhem dentro das suas redes sociais para que esse conteúdo ele possa atingir outras pessoas, porque na verdade esse canal ele foi criado com o intuito de ajudar as pessoas, né? Então a ideia é ajudar as pessoas dentro dessa linha de desenvolvimento e analytics, né? Então tudo que é a parte de análise de dados, visualização de dados e que tanto nas plataformas de BI quanto também nas plataformas web possam ser desenvolvidos, a gente vai estar abordando aqui. Inclusive seguindo esse conceito, os próximos vídeos do canal eu vou estar abordando também as partes mais dos fundamentos de cada uma dessas plataformas e linguagens. Ou seja, a gente vai estar abordando agora aqui a parte de fundamentos de JavaScript, olhando lá pela aquela parte de variáveis, de funções, de laços de repetição e entrar dentro de alguns exemplos de algoritmos. A mesma coisa eu vou fazer para ClickView também, como é que a gente faz a carga de dados, como é que a gente trabalha com variáveis, e desde o início, cada função que é feita dentro do ClickView. Eu vou iniciar também com Power BI. Power BI eu não tenho ainda no canal, o canal é novo ainda, e eu posto basicamente um vídeo por semana. Então eu vou iniciar também Power BI, e o Power BI eu já vou iniciar do jeito correto, né? Eu vou começar já desde do básico também. Para quê? Para poder ajudar o pessoal que está iniciando agora, que a ideia do canal é justamente isso, ajudar o pessoal que está iniciando, que quer ter um norte para a área de desenvolvimento, nessa parte de análise de dados, de visualização de dados e também de desenvolvimento web, né? Então eu queria agradecer todos que já fizeram a sua parte, que foram lá, se inscreveram no canal, que deram o seu joinha. Não fiquem envergonhados de ir lá e comentarem, dar críticas, sugestões, o que vocês querem ver, o que vocês não querem ver. Fiquem à vontade, tá? E vamos seguir agora para o nosso conteúdo aqui. Então vamos, como de costume, criar a nossa estrutura do projeto, né? Então a gente vai adicionar uma pasta aqui. Eu vou criar uma pasta chamada Fetch, tá? Esse conteúdo vai estar no GitHub depois, conforme eu estou fazendo também com os outros conteúdos também, né? Para o pessoal poder baixar e poder verificar, trabalhar, enfim, e treinar, né? Então aqui eu vou basicamente criar um arquivo. Eu vou criar um arquivo index aqui, .html, e vou criar também uma pasta chamada CSS, né, para a gente colocar os nossos estilos, e vou colocar também, opa, saiu aqui no lugar errado, uma pasta do JavaScript, onde a gente vai trabalhar a parte de fetch. Tá? Eu vou, dentro do index HTML, até para poder deixar o vídeo mais dinâmico, eu vou acelerar aqui a criação.
Então aqui a gente tem já a nossa estrutura da nossa interface, né, para poder seguir o que a gente tem aqui, né? Então a gente já tem todo o HTML pronto. Vocês podem copiar aqui para poder replicar isso dentro do exercício de vocês. E agora a gente vai estar criando o CSS, né? Que aí como eu defini aqui no nosso link aqui, ó, que é o style.css, dentro da pasta CSS, vamos criar esse arquivo aqui, né? Então, novo arquivo, style.css, tá? E aqui também eu vou estar acelerando o vídeo para poder deixar ele mais dinâmico, tá? Então a gente já tem aqui o nosso layout pronto, né? Então pode ver que ficou igualzinho aqui, né? Já temos ele pronto, já conseguimos trabalhar dentro do JavaScript e entender como é que funciona justamente o fetch, né? Vamos seguindo agora. Então agora o próximo passo é a gente criar o request.js, né? Então a gente precisa criar esse arquivo aqui na pasta JS. Vamos fazer isso agora. Tá? E no index, se vocês repararem bem aqui, eu estou chamando uma função chamada getData. Então a gente vai ter que recriar essa função aqui. Tá? GetData, ele vai receber, ele vai ser uma função. Vou estar usando aqui agora a arrow function. Tá? E nesse primeiro momento eu vou estar só mostrando como é que era a forma antiga de se fazer uma requisição assíncrona, né? com o XML HTTP request. Tá? Esse aqui vai ser o endereço que a gente vai fazer a consulta aqui para esse exercício. Tá? Só deixa eu botar aqui XML HTTP request só para ver aqui a especificação. Aqui a gente tem que criar uma instância de XML HTTP request, aí a gente utiliza aqui a função open, eu cliquei aqui, foi mal, e depois tem a função send, né? Então na open a gente precisa passar qual é o método que a gente vai utilizar, qual é a URL, e se for uma assíncrono, a gente utiliza um booleano. Então a gente vai colocar aqui um método assíncrono, async, perfeito? Só que antes, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar os dados que vêm lá do nosso HTML. Então a gente aqui tem um select aqui, que vai ser o nosso método, né? A gente vai ter também o nosso URL que vai estar dentro desse input. E tem mais alguma coisa, deixa eu me lembrar. E sim, aí eu tenho também aqui o code, que é o results, que é onde eu quero colocar, cuspir o resultado desse request, né? Então a gente pode criar aqui uma constante chamada URL, que ele vai receber um document.querySelect. Opa, só uma motoca aqui agora na frente. E aí, a URL, deixa eu só ver aqui, a URL ela vai vir desse input. Eu não coloquei ID, eu não coloquei class, justamente para poder mostrar como é que a gente consegue pegar um componente, né? Uma tag, né? Então a gente pode utilizar aqui assim, ó, entre colchetes, e a gente utiliza a tag aqui entre aspas simples. Então estou pegando conteúdo desse input aqui. É claro que eu só tenho um input aqui. Se eu tivesse mais de um input dentro desse HTML, eu teria problemas. Então essa
é só uma das situações em que eu posso utilizar uma abordagem desse tipo, tá? Depois aqui a gente pode pegar o code, que é na verdade aonde a gente vai escrever, né? Então aqui também vai ser, vou até copiar para ser mais rápido, document.querySelector. Aqui no code, se não me falha a memória, é um ID chamado results. Então eu vou pegar pelo ID. Perfeito. E aqui eu vou pegar o conteúdo do select. O select também vai ser um document query selector. E no select ele tem um ID também, que é o método. Vou pegar pelo ID também. E como eu tenho aqui o valor de select, né, eu preciso definir aqui o método. Método. Eu vou querer o value dele. Né? Ou melhor, perdão. Select value. E o nome da variável vai ser método. Acho que agora sim. Agora, legal. Uma coisa que a gente precisa verificar aqui dentro dessa interface é que eu só vou fazer a requisição se eu tiver realmente uma URL, né? Não adianta eu chamar essa função HTTP XML HTTP request se eu não tiver um value aqui, né? Então eu faço só uma verificação aqui. Então se URL.value, ou seja, se existe uma URL, eu vou fazer a minha chamada. Se não, eu vou aqui pegar o meu P, né? Na verdade, P não, o meu code aqui. O meu code aqui. E eu vou escrever nele o seguinte: code ponto innerHTML vai ser igual uma mensagem aqui, vamos ver, please enter a URL for request data. Legal. Agora a gente vai implementar o nosso XML HTTP request, tá? Vamos criar uma variável. Eu vou usar aqui, vou ser old school aqui nessa parte do código. Então vamos usar uma var chamada rec. O rec vai receber uma instância de XML HTTP request. Legal. Tá. Eu quero fazer alguma coisa quando ele estiver fazendo a leitura, ou seja, quando ele estiver em onload. E aí eu posso utilizar uma função aqui, né? Eu vou criar a função aqui em cima, só para ficar mais old school mesmo. Function, uma função declarada, rec listener, ela vai receber uma var chamada data, que vai ser igual a json.parse, e ele vai fazer o parse de dis.response text. Beleza? Opa, eu botei ali um VAT. Nossa. Tá. E aí, tudo que vier na requisição que eu estiver fazendo a leitura dessa requisição, né, eu vou escrever o que? No nosso code. Então ele vai ser um code.inHTML, como está aqui embaixo. E aí ele vai receber o que? O JSON stringify do próprio data. Beleza? Então aqui eu vou usar essa função aqui embaixo em rec onload. Tá, ok?
Agora a gente vai passar para dentro da documentação, né? Eu vou passar para o quê? Para o meu open. Então eu tenho que passar o meu método, a minha URL e aí o meu booleano, porque eu estou usando aqui uma função assíncrona. Então eu posso fazer um hack, ponto, open, né? Open, e aí eu vou receber aqui o nosso método, a URL .value, e vou passar o true aqui, porque é uma função assíncrona, né? Beleza? Tendo isso, depois eu já tendo o open aqui, eu posso dar um send. Então, vamos dar um send aqui, hack.send. E até aqui a nossa requisição foi feita. Beleza? Vamos ver agora aqui se funciona. Deixa eu só pegar meu URL aqui, já esquecendo. Não aconteceu nada, vamos ver o que que é. JSON request 12. Var data é igual a json.parse de dis.response text. Aí aqui code.in.html é igual pensar um pouquinho. O método está ali, que é o value, URL. Não, poxa, meu, aqui ó, value. Por isso. E olha que o erro nem dá no problema mesmo. Vamos agora colocar aqui de novo a URL, vamos consultar, vamos ver por que não deu. E aqui já era o que eu previa. Então aqui está dizendo que eu tenho uma origem aqui de transparência, eu tenho aqui na verdade um request de transparência.portalfácil.com.br, mas feito da origem aqui da minha máquina, desse meu browser, né? E aí pelas políticas de CORS, que é Access Control Allow Origin, eu não consigo fazer essa requisição. Se vocês olharem aqui em Network, se eu der carregar, eu tenho aqui um status 200, ok? Eu não vou ter o preview aqui porque eu não tratei ele, mas eu já tenho o status ok. Como é que eu posso fazer para poder contornar isso, né? É claro que assim, dentro da situação em que a gente está trabalhando com requests dentro de um sistema, a gente pressupõe que esse ambiente ele esteja todo no mesmo domínio, né? E se não tiver o back-end desse microserviço, ele tem que estar preparado para essa origem que tu estás fazendo. Como aqui eu não conheço o pessoal da transparência e muito menos eles vão fazer a liberação desse cara aqui para mim, então o que a gente faz? A gente vai lá e altera a segurança do nosso browser, né? Só para efeitos de teste aqui, para poder mostrar a funcionalidade. Tá? Isso vai acontecer inclusive com a Fetch API. E como é que a gente vai conseguir então contornar isso, né? A gente pode buscar aqui no Google aqui, how to disable semi-origin policy on Chrome. Lembrando que isso é só para efeitos de teste, tá? Que ninguém vai estar criando um app para a gente estar desabilitando o usuário, esperando que o usuário faça esse mesmo caminho que a gente vai fazer aqui, tá? E lembrando que esse tipo de liberação tem que ser feita pelo back-end, né? Do microserviço que a gente está consumindo. Então, isso é só para efeito de testes. Então aqui eu tenho um script para poder abrir uma instância sem essa segurança, tanto no Windows, eu tenho também no Mac e no Linux. Como eu estou usando o Mac, eu vou copiar essa linha
e vou chamar aqui o meu terminal. Terminal. Vamos abrir só um pouquinho mais aqui para ficar visível, aumentar um pouquinho a fonte e vamos executar esse comando. Ele vai abrir uma instância do Chrome. Nessa instância eu estou desabilitada essa segurança. Vamos abrir aqui a nossa interface e vamos fazer um teste aqui, né? Vamos pegar essa URL e vamos colocar aqui. Fazer uma requisição e voilá! A gente conseguiu buscar os dados utilizando o XML HTTP Request. Até aí tudo bem, show de bola. Agora a gente vai ter que utilizar Fetch API, né? Que é, na verdade, todo o nosso objetivo desse vídeo. Vamos matar isso aqui, tá? A princípio. E vamos ver como é que funciona a Fetch JavaScript. Só Fetch JavaScript. Referência aqui, Fetch API. Beleza, conceito de uso, né? Todo aquele conceito de request, response. Aqui eu tenho um método aqui. Em cima. Opa, cadê? Métodos. Fetch, esse aqui é o método dele. Vamos ver aqui. Using fetching. Como é que é a utilização dele? Eu tenho fetch, aqui foi passado uma URL, e como ele tem um conceito de promise, eu vou lá, utilizo o then para poder buscar as informações dessa requisição, e se alguma coisa, claro, aqui ainda ele parseou ele transformou essa resposta em um JSON, e depois ele foi lá num próximo then aqui, numa segunda etapa da promise, ele buscou esse mesmo valor e transformou ele em string para poder colocar no console.log. Tá? Como também se tiver algum problema, após tudo isso, a gente consegue utilizar um catch aqui também. Então, basicamente, o que ele recebe? Ele recebe uma URL e aí depois os options, né? Ou seja, eu consigo colocar o método da requisição, o modo também, no caso, se ele utiliza cores, né? Aí tem as opções aqui, no cores, cores e semi-origin. Então, naquele caso ali, se a gente estivesse utilizando esse mode no cores ali, com o navegador sem a segurança desabilitada, eu receberia os dados dentro da minha request, mas eu não conseguiria trabalhar com esses dados, porque ele receberia um tipo de requisição chamada opaca. Procurem depois pesquisar o tipo de requisição opaco dentro do Google e vocês vão ver que realmente tu não vai conseguir trabalhar com dado. Ele até vem pelo network lá do nosso Chrome Dev ali, né? Eu posso colocar credenciais, os meus readers, então com take type aqui, redirect, referência, o body também eu consigo colocar, isso tudo como segundo parâmetro, ele é um objeto, tá? Então, seguindo esse conceito aqui, vamos voltar aqui, vamos implementar essa fetch aqui, e vocês vão ver que basicamente, olha só, eu aqui utilizei 8 linhas não, 7 linhas, porque teve 7 linhas aqui para poder fazer um request com XML HTTP request. Vocês vão ver a diferença para o fetch, né? Então, a gente pode pensar o seguinte, a gente está depositando toda a resposta dessa requisição nessa variável code. Então, a gente pode colocar um code aqui, .innerHTML. Por quê? Porque o resultado desse fetch vai ser já o que a gente vai plotar dentro dessa tag code. Então aqui a gente vai usar o fetch, e no fetch a gente vai passar o que? A nossa URL, .value, e vamos passar, como eu só vou ter o método aqui como algo a mais, eu vou usar o método, mas como eu falei para vocês, opa, tá errado ali. Vocês podem passar os readers, se tiver o mode ali do cores, no cores, enfim, é aqui mesmo que vocês vão utilizar essas opções, tá?
como ele é uma promise, eu vou usar um then aqui. Naquele exemplo que a gente tinha visto, ele ia lá e transformava o meu response, né? Eu vou botar aqui só res. Ele botava res.json, né? Mas eu não vou usar assim porque eu já quero ele em formato texto, então eu posso botar res.text. E aí eu pulo uma etapa do then que tem lá na especificação, como eu mostrei para vocês. Ok? Eu vou só colocar um catch aqui, para se tiver um erro, eu vou colocar esse erro na tela. Ele vai retornar o erro como a mensagem, né, do erro como parte dessa tag code. Então basicamente é isso. Fetch API eu consegui fazer a requisição com 3 linhas de código. Vamos ver se vai funcionar. Vamos copiar aqui o nosso URL. Vamos colocar aqui. Ó, vamos botar post. Object promise, put. Se eu botar um get, não veio. Por que não veio? Vamos ver aqui. É interessante quando... método não permitido. Vamos botar então assim, ó. Tá, óbvio. Pessoal. Falha minha aqui, eu estou usando uma função assíncrona, então fetch ele tem também esse conceito, né? Então vamos usar um await aqui e agora sim ele vem. Nossa, que falha, peço desculpas a vocês aí, mas a gente vai fazendo na hora que não é nada meio que combinado, a gente vai fazendo e acontece esse tipo de coisa. Até é legal porque a gente já mostra aqui que, na verdade, como eu estou utilizando, ele é totalmente uma função assíncrona, então eu só consigo printar aqui no meu init.html quando eu tiver a resposta do meu fetch, né? Então por isso que eu uso async, justamente para isso. É uma função assíncrona, eu só vou plotar aqui nesse cara quando eu tiver esses dados aqui pronto, a requisição pronta, o retorno, né? Então é assim que funciona. Se eu colocar aqui o post aqui, ó, ele vai dar uma mensagem de erro. E se eu colocar o put aqui, mesmo que ele pira o cabeção, que ele já tem um outro tipo de respostas aqui para entregar. Então aqui a gente utilizou Fetch API, tá? A gente conseguiu colocar algumas funções aqui, não foi só algo de mostrar no código aqui como é que se faz o Fetch API. Eu acho que o interessante é mostrar também todo o contexto em que a gente vai utilizar esse Fetch API, por isso que foi criada uma interface, por isso que a gente utilizou aqui o método utilizando o select, por isso que a gente está buscando o dado aqui, a URL de um input text, é justamente para promover que o exercício a vocês, né? Não só utilizar o Fetch, mas também saber como é que a gente utiliza outros tipos de coisas em conjunto com essa funcionalidade, tá? Eu gostaria se vocês gostaram, dar um joinha nesse vídeo, deixe o seu comentário se gostou, se não gostou, enfim, críticas, sugestões e elogios são muito bem-vindos, tá? Mais uma vez, muito obrigado a vocês, se inscrevam no canal, tá? Ativem o sininho para receber as notificações. Um grande abraço e valeu!